Hora do show. Hora do show. Hora da diversão. O programa da família. Tá na hora de sorrir. Alegria no seu rádio. Sabadão Amizade. Sabadão Amizade. A sua resenha imperdível. Essa turma não tem limite. Não tem limite. Que é isso, meu filho? Calma. Bom dia, boa tarde, boa noite, Sabadão Amizade, Márcia Marques. Bom dia, Serginho. Bom dia, telespectador ouvinte. Márcia Marques, semana passada, inauguração da Skyfit Ipiranga foi maravilhosa. Verdade, conta, como é que foi? Foi demais, ó. Se você não se inscreveu ainda, corre lá, dá tempo. Fala que é amigo da Rádio Amizade. Amigo da Rádio Amizade tem desconto e brinde especial, viu, Márcia Marques? Maravilhoso, Skyfit é demais, né? É uma delícia, Skyfit Ipiranga. Tá todo mundo falando. E vou só dar uma dica, aproveita o programa de hoje pra você correr mesmo. Ah, aqui, ó, gostei. Ó, a sacadinha, né? a sacadinha. Enfim. Todo esse programa, o programa acontece, Márcia Marques. Por que acontece os nossos programas todos os sábados? Graças aos nossos patrocinadores, parceiros, né? Amigos da Rádio Amizade mesmo. É um oferecimento que a gente recebe com muita gratidão, muita alegria poder fazer uma propaganda sua aqui. E recebendo esse patrocínio, recebendo seu apoio, é importantíssimo. Muito bem. Né? E hoje nós começamos com esse nosso convidado maravilhoso, que é só sorriso. É só sorriso só esse nosso sorriso, convidado. Recebemos ele com um cafezinho Santa Mônica, Nossa, que é um delícia. cafezinho lá do sul de Minas, um blend delicioso. Carlos, é bom o café ou não é? É maravilhoso. Maravilhoso. Não é? Cafezinho Santa Mônica, olha que legal. E também Muito temos legal. quem? O nosso parceiro de sempre, a Versátil. Nosso amigo Edu Penido, Querido Versátil. Edu Penido. Edu Penido tem aqui uma promoção, 40% de desconto na parcela do consórcio até a contemplação. É isso mesmo que você ouviu, meu amigo. Consórcio Olha. com Versátil, 40% de desconto até a contemplação para imóvel e para móvel. Olha que beleza. Ou seja, compra o carro, põe na garagem, já tem a casa, já tem tudo. E cabe no bolso, as prestações cabe direitinho, né? Versátil é Cabe. a melhor corretora de Maravilha. todo o Brasil. Obrigada, Edu. Obrigada, Versátil. E hoje estamos com uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Maravilhoso. Wonderful. Maraviconzas. Sensacionante, né? Sensacionante. E olha, nós pegamos ele na corrida. Na corrida, por isso que eu tô falando pra vocês, Skyfit, um monte de coisa. Aproveita ele aqui pra correr também. Estamos né? hoje aqui com o queridíssimo Carlos Dias. Muito Carlos bom dia, Dias. meu amigo. Muito Sérgio. obrigada. Cara, que alegria estar com você, Muito Carlos. obrigada. Obrigado pela recepção maravilhosa. E outra, com café, hein? Pô, pra gente ficar mais Não aceso é? ainda pra correr. Não, eu perguntei Não é? pra ele, falei, Carlos, o que você gosta de tomar? Ele falou, um bom cafezinho. E aí isso a mesmo. Santa Mônica resolveu o problema, né? Tem bom gosto, né? Porque hoje café o não café, tem erro, o né? café hoje tá a preço de ouro, né? Nossa. Então só os requintados é que podem tomar e saborear um café assim que nem o Santa Mônica, né? Os privilegiados. Uma delícia. Muito meu. bom mesmo. Carlos, muito bom dia, já falamos. Obrigada por ter vindo, viu? Você gostou Eu que do agradeço. início aqui da sua apresentação? Maravilhoso. Pô, transforme quilômetros em cura. É isso. Transforme quilômetros em cura. A gente quer que você, inclusive, E tá o nosso querido Iraque ali. comece. Não é demais, né? É um trabalho, quer dizer, você faz um trabalho, faz um esporte. Esporte já é muito para a saúde, né? Agora, Sim. você faz com esse intuito. Nossa, muito legal. Vamos Muito começar. bacana mesmo. Né? Mas peraí, Márcia Marques, antes de começar. Tem umas coisinhas aí. Não é tem coisinha, não. Hum. Quero saber de você, Márcia Marques. Ai, Como é que meu você está? Você Estou sabia bem. que a Márcia Marques é a musa da Rádio Amizade, Carlos? Não, não sabia. É a musa da A Rádio musa da rádio, porque não tem Ana, não tem Valéria, não tem Patrícia, mas tem a Márcia. A Márcia Amizade, eu ia falar Márcia Marques. Muito obrigada. Eu me tornei musa numa eleição assim super acirrada. Foi muito Né? acirrada. Legal. Muitos eleitores participaram, eu agradeço a todos. E as minhas adversárias, né? Também agradeço a Beijinho todas. no ombro Beijinho pra no elas. Márcia Marques, você tá sentindo esse cheirinho? Nossa, bom, isso que eu ia te Não falar. tá delicioso? Viu? Você tá Carlos, sentindo? tá um cheiro gostoso aqui dentro do estúdio? Um aromazinho, né? Smart olfativa. Filipão,
Um beijo pra você, meu querido. Você quer também ter o seu ambiente assim cheiroso, aconchegante, dentro da sua casa, dentro da sua academia, que é pra tirar aquele cheiro de atleta lá de dentro. Eu pensei que era até um spa. Pois é. Quer pensou que fosse ter um spa, cheirinho né? gostoso no seu ambiente? Smart Olfativa estará aqui, ó. WhatsApp do Filipão, você curte lá com ele, pede, ele vai te... E, ó, o que ele entrega, Marcinha? O aparelho, o cheiro, e vai te ensinar, porque você pode programar o Smart Olfativo por dia inteiro, meu, ficar o tempo, Nossa, os intervalos. legal. É muito legal. Valeu, Filipão. Um beijo Muito pra você, obrigado, meu viu, querido. Filipão? E uma outra coisa, né? Além do cheiro, dependendo do aroma que você utiliza, além dele deixar o ambiente, né, com um cheirinho bom, ele também trabalha algumas coisas no corpo. Muito bem, tem lavanda, tem aquele cheiro Sensoriais, né? gostoso. Não, eu tava rindo aqui, não precisa nem cortar, telespectador vídeo. É porque ele faz umas carinhas pra mim, às vezes. Mas voltando ao que eu queria dizer, tem aromaterapia, não tem? É Muito isso que eu tô querendo bem dizer. falado. Então, esse cheirinho que a gente tá sentindo aqui, não sei se é lemongrass, é alguma coisa Esse de é limão siciliano. lemongrass. E faz bem pra, tipo, ansiedade, tem essas coisas. Então, é isso que eu queria dizer. Mas eu fiz aquela brincadeira, então, é porque ele faz umas carinhas aqui que às vezes eu não... Muito agradecido. Mas Carlos, é isso vamos aí. ouvir um pouquinho da sua história agora? Bora. Bora lá. Por favor, Gabriel. Bora lá. Aliás, por favor, gente, uma salva de palmas para Gabriel, o nosso... Gabriel, o nosso videomaker, produtor, Diretor executivo. diretor executivo. O cara que mais dá bronca em nós aqui Dá dentro. bronca, dá bronca. Ainda bem que a gente não tem aquele, né? Aí escuta aqui o... O ponto, né? Por enquanto, a gente não tem o ponto. Daqui a pouco ele vai fazer a gente usar isso. Bom, Carlos, me Vamos conta lá. aí que história que é essa? Como é que você transforma quilômetros em cura? olha... Bom, eu tenho 32 anos de carreira na corrida, né? E a corrida para mim foi um portal para conhecer o mundo, conhecer pessoas e estar em contato com a natureza, ter esse presente, né, de fazer um esporte que eu amo e isso integrado à natureza, ainda conectado com pessoas de diferentes lugares. Isso aí eu só tenho a agradecer para a corrida, que eu nunca imaginava que aquela brincadeira de correr na rua sem saída em São Bernardo do Campo. Você é de São Bernardo? Você é batateiro? Eu sou batateiro de São Bernardo do Campo. Então eu brincava subindo e descendo na rua, correndo, né? E ali era aquela coisa lúdica de brincar de correr. Mas a partir daquela corrida que era brincadeira de criança, onde eu comecei a sonhar em, eu olhava o avião passando, falava, um dia eu vou entrar naquele avião, eu vou saber como que as crianças do lugar onde ele está indo, como elas brincam, né? Aí aquela corrida que começou de uma forma lúdica, se transformou a minha profissão, né? Se transformou o meu transporte realmente para conhecer pessoas e lugares incríveis. E essa coisa de transformar quilômetros em cura foi quando, em 2008, eu estava me preparando para correr os 4 desertos mais extremos do planeta, 2008, nós estamos falando aí de 17 anos já, então. Isso. Puxa vida, cara. Em 2008 eu estava lá me preparando para fazer o primeiro deserto, na realidade, o deserto de Gobi, na fronteira da China com a Mongólia. Nossa, E aí eu tinha que longe. conhecer mais o meu corpo, né? Eu queria entender mais como que o meu corpo funcionava e fui fazer parceria com a Escola Paulista de Medicina Que legal. para fazer meu check-up, meus exames todos. E naquele momento, um dos exames que eu fiz, que foi a ressonância, no sábado de manhã, eu fui no prédio do GRAAC. Uhum. E aí eu fiz a ressonância de manhã, e aí eu falei, eu vou conhecer o hospital. Fui convidado a conhecer o hospital, e eu lembro que quando eu entrei naquele hospital, eu tinha aquela cabeça eu vou para lá, para a China, eu quero estar entre os 50 melhores atletas. Não era que eu ia ganhar a prova. Eu quero estar entre os 50 melhores atletas, eu quero completar aquela prova, voltar e ser o primeiro daqui sul-americano a correr essa prova. E aí eu comecei a andar pelo hospital e conhecer as crianças, né? E aí aquilo me marcou muito, foi um impacto muito grande, me sensibilizou demais, cada história, né? E aí eu lembro que eu cheguei na quimioterapia e falei para uma criança a partir de hoje o tio não vai correr mais só por medalha, o tio vai correr por vocês, né?
Que legal. E assim, Carlos. como você promete algo para uma criança, você tem que cumprir. Eles Exato. nunca vão esquecer. É. Então, eu saí daquele hospital determinado a correr por elas. Mas eu não sabia como que eu ia correr por elas. Então, nessa viagem para a China, quando eu cheguei na China, na época, eu não estava correndo com tênis, eu estava correndo com a sandália, que já era uma coisa inusitada. Nossa, sandália. Foi a empresa que me patrocinou, porque essas provas não são baratas, né? E a empresa americana que me patrocinou era uma empresa de sandálias. Eu tinha cruzado o Brasil correndo com ela, já tinha sido um sucesso. E aí, quando eu cheguei lá, o negócio das sandálias virou o foco, né? Todo mundo queria saber, mas como, né? E aí, naquele momento, todo mundo só falava da sandália. E no quarto dia que eu estava fazendo a prova, veio uma atleta americana perguntar justamente, mas como você vai correr com essa sandália? Você vai cortar seus pés e tal? Eu falei, não, é super confortável. Eu estou muito bem, eu não tô me autoflagelando. Eu busco conforto, né? E aí a gente começou a conversar. Eu estava com medo de ficar sozinho na montanha, que era o quarto dia da prova, que essas provas de deserto são 250 quilômetros, 7 dias, e você tem que levar tudo na sua mochila. É uma prova de autossuficiência. Você não vai pode... ficando, à noite você passa na montanha, dorme... tem acampamentos já. Acampamentos, tá. Tá. Então você vai avançando uma frio, média de né, 40 Carlos? quilômetros Frio. por dia. Tem todas as temperaturas. Que nem esse de Gobi, a gente pegava uma média de 40 Deixa eu só quilômetros mostrar por o dia. pet aqui, ó. O Carlos trouxe, teve o cuidado de trazer cada pet aqui para nós, aqui, Gobi, lá na China. Isso. Olha que legal. Aqui em Gobi a gente começava nas planícies chamadas steppes, né? Que é onde que tem os cavalos selvagens, o povo, o Kur, que é um povo nômade, um dos poucos povos nômades no mundo. E depois subia as montanhas, chegava a 3.500 metros de altura, que daí fazia frio, vento forte, tudo. E aí cada dia é uma média de 40 km por dia, você avançando com a mochila de 15 quilos, com todo o equipamento para 7 dias, comida, tudo. Com a mochilinha aqui, ó. E assim, aí você tem que gerenciar isso durante... A mochila é a sua casa durante esses 7 dias. E a organização, ela te dá a cada 15 quilômetros a água, para você abastecer, você tem que gerenciar essa água. E à noite o acampamento com a fogueira, com água fervendo lá, para você fazer a sua comida. É isso. Só E isso, pronto. eles dão Só água isso. E aí os atletas têm que ser autossuficientes, não pode receber ajuda externa. Tá. Então, assim, a gente foi avançando. Os primeiros 4 dias são 40 quilômetros, daí no quinto dia, que é a etapa longa, 100 quilômetros, e o último dia, uma etapa de 5 a 15 quilômetros, né, a etapa mais curta. E aí, nesse dia, que era o dia longo, essa atleta e eu também, a gente estava morrendo de medo de ficar sozinho na montanha. Sim. A gente juntou nossos medos. E aí ela perguntou justamente da sandália. Daí eu falei, não, foi meu patrocinador e também é um calçado super confortável, né? Tá me ajudando muito nesses desafios. E ela falou, mas por que você... vejo que você está sorrindo. Em todos os ambientes você está sorrindo. Você sobe montanha, entra em gruta, atravessa rio gelado e você está sorrindo. Eu nunca vejo a carranca no seu rosto. Ela prestou atenção nisso. Aí eu falei que eu não podia ter carranca, eu não podia ficar lamentando ou reclamando, porque em São Paulo tinha crianças no hospital que estavam enfrentando uma ultramaratona muito maior, 10 vezes maior do que a nossa. E elas estavam no hospital, na brinquedoteca do hospital, brincando e sorrindo, mesmo enfrentando essa grande ultramaratona. Sim, é verdade. Então eu falei, eu não vou me permitir lamentar, reclamar, eu vou saber lidar com a dor, eu vou saber lidar com os espinhos do caminho ali, mas sempre com um sorriso no rosto. Aí ela falou, então você transforma quilômetros em sorrisos. Ela falou isso. Ai, que Até aquele momento eu não sabia como que eu ia ajudar as crianças. Sim. Daí ela deu esse insight. Sim. E foi engraçado que assim, meu inglês é péssimo. Naquela época era quase zero. Mas E você aí eu se ensinei, comunicando, né? eu ensinei português para ela me ensinou algumas frases em inglês. E fazia piada, dava um risada, tudo. Teve uma hora que a gente sonhou com um camelo, né? Falou assim, pô, os camelos... eu falava assim, I have a dream, né? Criança. Começava a juntar frases. Two camel, né? Tipo, Two camel. E ela entendia. I have a dream, eu tenho um sonho, né? Aí ela falou, eu tenho um sonho de que também
assim, em cima desse camelo tem a cachorro-quente. Eu falava, tem um sonho que em cima desse camelo tem uma panela de feijoada. Ui, e aquela coisa, e ficamos Sonhei naquelas junto brincadeiras. agora. Porque estão lá, não, só tem uma água fervendo pra você fazer um miojo, né? Então, Sei lá. É isso. Aí, sonhando com coisas assim que a gente não ia ter lá, né? E aí, nessa brincadeira, a gente fez mais de 17 horas junto, né? Nessa etapa. E quando a gente chegou no acampamento, dia, não foi o último dia, era a chegada daquela etapa no acampamento. Todo dia você tinha uma chegada. Aí toda vez que tinha a chegada, tinha alguém batendo um tambor e todo mundo aplaudindo. E a gente chegou 500 metros, quem estava lá na linha de chegada? Os 2 camelos que a gente tinha sonhado na trilha. Olha que louco, tá né? brincando. Parece brincadeira. Parece Tinha 2 camelos. Olha. Eles colocavam os tapetes, aqueles tapetes vermelhos em cima do camelo. E tava lá os 2 camelos na linha de chegada. Quando a gente viu aquilo, eu olhei para ela, olhou para mim, a gente parou, em vez de seguir, a gente parou e se abraçou e falou, camel, I love you, camel. E chorava e dava risada. Só a gente entendeu aquilo, porque as outras pessoas, por que eles não vêm, né? A gente parou. E aí depois a gente foi, é lógico, mas assim, a gente comemorou só de ver os camelos, porque a gente tinha falado do camelo por muitas horas. E ali, depois dessa prova, eu completei essa prova, foi uma prova incrível. Eu fiz em 60 horas, né, os 250 quilômetros, no total de horas. E aí depois saiu uma matéria na CNN, e era essa menina, ela era jornalista da CNN, a âncora da CNN na Ásia. Olha. E ela contava a história que o momento mais marcante da vida dela foi correr com um brasileiro nas montanhas de Gobi, né, do deserto de Gobi. Bárbaro. E que ele corria por crianças que estavam no hospital. Então foi o primeiro momento que o GRAAC, eles divulgaram o GRAAC lá na rede CNN. Então foi a primeira ação, né, linkado com a corrida e com para falar do hospital, né, da importância desse hospital. E quando eu voltei, eu já criei na minha mente que eu ia transformar quilômetros em sorrisos, quilômetros em cura, né? Que através do sorriso você cura muita coisa. Através dos quilômetros também você cura muita coisa. Verdade. E aí nasceu essa campanha, Transforme Quilômetros em Cura. Né? Sorriso, você falou tudo. Sorriso já é um começo de uma cura, né? Para uma criança, você vê. Vocês ficaram amigos, né? Eu acho que você e ela. Ela é da Carolina do Sul. Olha. Eu só a vi de novo. Foi no deserto na ilha de Madagascar. Olha, depois eu nunca mais a vi. Gente, Madagascar era um lugar que eu queria conhecer por causa daquele brinquedo War. Vocês já jogaram War? Não, nunca joguei Desde War. Desde criança eu falo, quero conhecer Madagascar. Pensei que você ia falar que era por causa do desenho? Da animação Madagascar. Também, não, mas era por causa do War mesmo. Ô, Carlos, então Que aí legal. você constrói então esse slogan, né? Junto com o GRAAC, então, transformando quilômetros em cura. Como é que você juntou essas duas coisas aí? Esse teu slogan e trazer o GRAAC para dentro? Então, depois que eu fiz os 4 desertos, Posso mostrar aqui? Ó? Pode. Qual foi depois da China? Eu vou falar os 4, depois eu falo para você Cara, mas é maravilhoso. Os depois que eu são saí, maravilhosos. Só para referenciar o pessoal, em Gobi eu fiz em junho de 2008. 250 quilômetros, 7 dias. O deserto mais úmido do mundo. Depois, em outubro de 2008, eu fui para o lugar mais quente do mundo, que é o deserto do Saara. Né? No mesmo ano. Lá no Egito, na faixa egípcia do Saara, que o Saara é gigantesco, né? É um mar de areia. É um mar de areia. Realmente, para onde você olha, é areia. Tinha momentos que eu estava sozinho, para onde eu olhava, só era ondulação de areia. Nossa, dá medo, né? Então dá aquela impressão que você está em alto mar, mas só um alto mar só de areia. E se algum avião passar lá em cima, não vai te ver. Né? É muito difícil, porque aquelas ondulações cria várias ilusões. E é sol a pino. O tempo inteiro sol a pino. Sim, o sol é nosso companheiro senhora, diário, não tem árvore, não tem uma pedra. Mesmo que tenha uma pedra, não tem a sombra. Então, nossa, gente, você fica torcendo para um vento bater assim. Quando vem um vento, era interessante que quando batia um vento assim, eu parava assim e falava, ai, obrigado. Eu agradecia, sabe? Eu agradecia, mas era uma felicidade com uma brisa que durava nem 10 segundos, assim, né? Então, o Saara, loucura. Enfrentei muitas dunas, ondulação de dunas. Você subia e descia
dunas. Quando chegava nos vales, né, tinha momentos que você passava no meio de dunas gigantes e no meio você passava naquele vale. E era o pior momento, porque era o momento que a temperatura ia lá para cima. Só para você ter ideia, a gente largava às 7 da manhã, aí estava 26, 28 graus. Depois, às 10 da manhã, estava 30, 32. Meio-dia, do meio-dia às 14, 54 graus. Né? Essa temperatura, ele atingiu o ápice nesse momento. E vocês não paravam do meio-dia às 2 assim? Não, vocês continuavam? É um desafio. Mas hidratando direto, porque é um desafio. Você não tem como... Senhora. Como você vai parar, é pior. Pois você vai morrer lá. Você tem que continuar. No lugar, né? Nossa A vida Senhora. é movimento. Essa é a mensagem desses desertos. A roupa Se toda movimenta. apropriada, né? A roupa toda apropriada e materiais já proteção UV, tudo, protetor solar, óculos, toda a proteção pro organismo. E assim, e aí a gente pegava essa temperatura, até as 14 era 54 graus, depois ela abaixava um pouco, até uns 30 e poucos, à noite chegava a 20, né? Era agradável à noite. E a gente dormia em tenda de beduínos, assim, acampamentos beduínos, que as tendas não são tendas, é uma parede feita com pele de cabra. E aí a gente colocava o nosso saco de dormir ali e você tinha como o seu teto o céu do Saara. Céu estrelado. Que para mim foi um dos momentos mais inesquecíveis, assim, nesses lugares, olhar para o céu, né? Que à noite você via milhões de estrelas cadentes, assim, Nossa, deve ser cruzando o céu. maravilhoso. E assim, a segundo, não era aquela coisa, passava uma estrela, não, era segunda, gigante, aquelas estrelas juntinhas, né? Que aqui a gente não vai conseguir ver quase nunca por causa da iluminação da Eu cidade. acho que é uma das noites mais claras do mundo inteiro, talvez seja no deserto do Saara, né? O Atacama. O Atacama. O Atacama é o Que eu falo céu noite mais clara porque você é. vê o céu, né? Nossa, Mas é deve ser inesquecível. maravilhoso. Você tá lá Imagino. e você vê aquela imensidão, né? Do céu no meio de um deserto. Aquilo lá é magnífico. E o contato com os beduínos também foi marcante. Foi, para mim, um contato inesquecível, né? Porque as pessoas falam, mas são só 7 dias. Mas são 7 dias que parecem muitos, mas muitos anos. É muito intenso todo o contato que você tem, desde com a natureza, o contato que você tem com você mesmo. Você não tem como fugir de você. As pessoas têm medo delas mesmas, né? Às vezes, autoconhecimento. Então, você encarar você mesmo ali, a maior parte do tempo está você e você com você mesmo, é importantíssimo. Você tem uma conversa intrapessoal marcante e transformadora. Então, a gente nunca começa e termina a mesma pessoa. Sempre você vai estar... às vezes você começa mais fraco e termina muito mais forte. Totalmente o contrário do que as pessoas às vezes pensam, né? Você começa forte, que você treinou, e depois você vai estar fraco. Não, pelo contrário. A gente começa cheio de tensão, de ansiedade, de medos. O medo vai estar sempre junto. Acho que a vida é bom. inteira. O medo é importante. Porque as pessoas perguntam, por que você faz essas coisas? Porque eu tenho medo. Porque se eu não tivesse medo, eu não faria. Né? Eu já tinha morrido faz tempo. Então, o medo, para mim, eu levo ele na mochila e coloco lá no fundão da mochila, para ser difícil de acessar ele. Mas ele está lá. Ele está lá. Para faz parte me da dar energia segurança. básica do ser humano, né, Carlos? Sem medo, importantíssimo. Sem medo, você morreria Você fica imprudente. né? Sem medo, você não Você tem não coloca o movimento, cinto de né? segurança. Você não coloca o capacete. Atravessa a marginal de olho fechado. É isso. É isso. Porque tem que ter medo. É. E assim, esse deserto, esse contato com os beduínos, resumiu-se na última noite de todas as noites que a gente ia ficando no acampamento. O último acampamento, antes de chegar no Cairo, que o final foi em frente às pirâmides do Egito, no Cairo e tal. Lindo, Na última noite, os beduínos foram lá na minha tenda e me chamaram assim, né, em silêncio assim. E aí, cada um me deu um abraço, mas um abraço marcante, sabe? A gente não falava a mesma língua, né? Eu só ficava brincando com eles, marmudo, não entendia nada. Eu falava, vai Corinthians, marmudo, sabe? Vai Corinthians, até lá vai Corinthians. Em todos os lugares, todos.
Eu não sou aquele que é corintiano. marmuta? Era um termo que eu ouvia que eu achava assim, Tá. estão chamando algum João, né? Pedro, ô João, vem aqui. Se todo mundo Em é todo lugar eu ouvia marmute. Marmuta. É um nome comum lá, Nome mas comum. era um nome que eu mais identificava o jeito deles falar. Eles falavam marmuto. Aí eu falei, estão falando marmuto. Eles aprenderam Às vezes a falar Corinthians? todos eles, todos. Aí, o que, Marcia Massa? O É Carlos- muito mais fácil. Muito mais fácil do que marmuto, né? O Carlos, mas é interessante isso que você falou, porque o abraço, eu acho que é uma das linguagens também mais universal que tem, né? Que O diz abraço é uma muita coisa que- né? Você não que- precisa falar a língua do outro, mas um abraço, né? O abraço é uma coisa assim, que você lembra da mãe, sabe? Do útero, daquele lugar mais confortável entre a gente nascer, né? Que é a barriga da mãe. E Proteção. ele lembra aquela coisa de você tá, você tá abraçado Sendo ali, você tá aconchegado. seguro, Protegido, você tá seguro. Protegido. As pessoas têm medo do abraço às vezes. Elas Tem ficam muita naquela... gente que tem, é verdade. E é justamente o abraço, o sorriso, o aperto de mão, é que traz aconchego e segurança para a gente partir para frente. E assim, e você não precisa falar a mesma língua. Ali naquele meio daquele deserto, quando os beduínos vieram, eles não queriam ver a minha saída de manhã, né? A despedida. Eles não queriam se despedir. Então eles pegaram, me deram um abraço. A gente foi lá para a fogueira. Legal. Tinha uma fogueira no meio do acampamento. Daí eles fizeram chá. Ruim pra caramba o chá. Mas Olha, a intenção era muito, boa. a intenção maravilhoso. Tomar o chá Nossa. Eles sem usam, açúcar. porque, nossa, deve Tudo ser bem. as Eu não ervas cheguei nesse aqui. nível de evolução, né? Mas tudo bem. Aí abraçaram. Um chorava, eu também chorei muito. E aí, quando eu dormi, que eu levantei no outro dia, eu não vi mais ninguém. Eles não estavam mais lá. Né? Ou eles foram Para outro lugar. para os lá acampamentos deles, tudo. Que eles não iam, muitos não iam, eram nômades mesmo, não iam para a cidade. Tem uns que vão para a cidade hoje, né? No Egito não são mais nômades. Mas assim, eu não vi mais eles. E eu talvez não veja nunca mais. Então, cada pedacinho, cada passo que eu dei nesses lugares, cada dia, cada aperto de mão, cada pessoa que sorriu para mim, eu aproveitei cada um desses momentos. Eu não negligenciei nada, porque eu não sabia, e a gente nunca sabe quando a gente vai se ver de novo. Exato. Então, a gente não pode ficar negligenciando a nossa vida de, ai, não, eu não vou falar que eu gosto de você, que eu te amo, que eu, sabe assim, ou eu dar um elogio, ou falar alguma coisa para a pessoa, ficar adiando coisas, você nunca vai saber se a pessoa vai estar aqui amanhã ou você vai estar aqui amanhã. A vida As é agora pessoas mesmo. pensam que são eternos, Tem que nós não fazer somos agora. eternos. É. Nesse plano a gente não é eterno, a gente é passageiro. O que deixa a gente eterno são as nossas experiências, né? Por exemplo, você pode morrer hoje, você vai ficar eternizada pela sua atitude no mundo. Pela sua atitude, as pessoas não vão lembrar a roupa que você veste, que você fez, o que teu você tem legado. O seu, nosso, São que você vai experiências. deixar de legado só para muita gente, crianças, as crianças, A gente, muita coisa. a gente construir isso diariamente, né? Com responsabilidade. E aí você sai do Saara. E aí eu fui para Antártida 15 dias depois. Aí de um calor de 54 para Eu um fui pro frio lugar de mais 54 abaixo, né? Ou seja, ele tá quase na média já, né, Mar? Menos 60. Ele tá quase na média já. A Antártida, para mim, na minha cabeça, morador de São Bernardo do Campo, onde a temperatura chega no mínimo 5 graus, por causa do botânico ali e tal. Eu ia falar, porque de São Bernardo eu não senti muito, que lá é um frio do caralho. Não pode falar isso aí, né? Pode falar. Lá tá perto da represa, então assim, no inverno já chegou 3. aquela represa linda. Já chegou 3 graus, né? Que é o máximo, que é uma geada, né? Você acordar de manhã, tá ver a grama branca lá. E chegar na Antártida, com menos 63 graus, que foi a temperatura menos, no momento que eles marcaram lá, os médicos marcaram 63 negativo. A média era 35 negativo, 40. Mas 63 negativo.
E tem que tomar muito cuidado, né, Carlos? Porque não é só pelo frio, é muito cuidado, né, que tem que tomar. Todo né, cuidado, todo planejamento. É uma expedição bem criteriosa. Se você errar, você pode não voltar. Se você errar, você pode estar sem mão, sem pé. Isso que eu já ouvi falar muito. Você perde por causa do frio. Congela rapidinho, que Sim. né? Então, a roupa, eu não senti frio na Antártida. Engraçado isso, né? Eu não senti frio. O medo de morrer de frio foi tão grande que assim, é lógico, a organização, um ano antes, faz várias conferências com atletas do mundo todo, e aí eles montam a lista com material específico. Você não entra dentro do navio se você não tiver, por exemplo, a luva. Eles olham lá, a luva tal tem que ter tal material. Eles olham minuciosamente isso 3 dias antes da gente chegar e entrar no navio. E você não tiver aquela luva, eles te dão esse tempo ali na cidade, que no caso a gente foi para Ushuaia, fim do mundo. Ushuaia, E aí você ter tempo de comprar, mas lá, né, às vezes você não vai conseguir. Então se você não tiver o material, que são os itens obrigatórios, se não tiver na mochila, você não entra no navio. É segurança. E eles estão certos. Né? São os certo. EPIs A segurança mesmo, não né? pode ser negligenciada. Então, a minha roupa, por exemplo, veio roupa do Canadá, veio da França, veio da Coreia, de vários lugares, diferentes lugares do mundo, com atletas que a gente foi conversando. E aí eu consegui montar a roupa para estar dentro da especificação. Puxa e para fazer essa vida, prova. meu. Né? Então, assim, foram 26 atletas na Antártida, enquanto os outros desertos tinha lá 200, 100. Foram 26 atletas, que assim, você tem que completar pelo menos 3 desertos para participar da Antártida. Eu fiz o caminho inverso, eu fiz o de Gobi, né? O Saara, depois a Antártida, e eles permitiram porque eu tinha cruzado o Brasil um ano antes. Então eles senão permitiram. você teria que ter feito outro Senão antes eu tinha que fazer, ia ter que passar Tá. um ano depois. E eu fiz na sequência. E aí, quando a gente chega em Ushuaia, você entra no navio russo, um navio quebra-gelo, aí são 3 dias de viagem até chegar lá numa das ilhas da Península Antártica. Então, esses 3 dias é assustador. Acredito. Porque você passa na Passagem Drake, né? Passagem Drake é um dos lugares mais perigosos, assim, do E mundo. tem os icebergs, é isso ou não? Não, ela faz um tipo redemoinho no mar. O navio vira um brinquedo. Já vários navios ficaram ali, né? É claro que o medo ia estar na mochila sem sombra de dúvida. Ali não era só o medo, era pavor Tudo mesmo. pavor, Você não tem controle. Você tá numa cama Que louco. com cinto de segurança para não voar. E assim, é igual você entrar no avião. Você tem controle? Na cama com cinto de segurança vocês ficavam? Porque tudo tinha cinto. Se você estivesse andando no corredor, tinha cinto de segurança para você se na hora prender. que passava tinha que... Olha que louco. Para você não ser jogado. E tudo, os equipamentos, era tudo preso, né? Copo, que a gente tá numa mesa aqui, o copo ele era preso para não voar. Navio... Quanto tempo que fica nesse... Foram 3 dias nessa viagem. Nesse período? Não, na Passagem Drake foi um dia, um período de um dia, né? Ai, mas é muita coisa, né? Mas assim, você fica Nossa, um trapo. Eu tô sentindo frio agora, sabia? Ar-condicionado. Tá bom, obrigado. Você fica um trapo ali, né? E daí tem enjoo, né? Você enjoa, aquela coisa toda. E aí, é lógico, tinha os médicos lá, daí eles colocavam um remedinho atrás do pescoço, aqui da orelha, para ajudar nessa coisa de enjoo, né? Da maré, eu conheço ficar mareando esse essas remédio, coisas. propantelina, se eu não... Eu nem sabia o nome Nossa, desse doutora negócio. Não sei se é esse, mas talvez seja. Eu nem imagino, eu pra sei que eles colocaram para aqui... não ter muita saliva, porque a saliva faz enjoar também. Para não ter muita legal, saliva. bom saber disso, eu não sabia. Nada Mas é cultura. A doutora tá demais hoje, Carlos. Mas dá uma dica interessante usar isso lá nesse... Os médicos, assim, eles levam médicos, tinha médico da Índia, do Canadá, dos Estados Unidos e da Inglaterra. São médicos que estão acostumados a atender em lugares extremos, em lugares remotos, né? Já tem essa experiência, eles atendem em lugares que normalmente as pessoas não vão. Vou estar lá no Everest, o pessoal que vai fazer o alpinismo, a galera está agora lá subindo o Everest, outros vão para alto mar. Então, assim, tem situações que normalmente um médico que
que está numa clínica, se ele não experienciar isso, ele tem que viver essa experiência para saber lidar com aquilo, né? Que não é só atender com a mesa tudo quietinha, não. Você tá num momento difícil, tenso, uma umidade da Amazônia, o cara tem um corte lá no meio da floresta, naquela umidade. Então tem toda uma situação. Que são os graus de dificuldade, né? Que a gente... Sim. Né? Então é físico, mental e emocional. E os médicos precisam estar preparados para tudo isso para lidar, né? com isso. Então, assim, a Antártida, o meu maior medo era congelar. E eu não tive nem frio. A roupa foi muito eficaz. Mas, assim, essa neve pesada, eu aprendi a andar de novo ali. Parecia um bebê começando a andar. Você afunda, né? Muito, né? Né? Você afunda, você pisa nos buracos e cai. O vento, às vezes, estava muito forte. Aqui, nessa foto, tá um sol lindo. Mas, assim, quando tinha as nevascas, o vento chegava a 80, 100 km por hora e te derruba. Você já está fraco, pisando num lugar totalmente instável. Mas aí às tem vezes que você cai. tampar tudo aqui no Sim, rosto, não é só tampar, os olhos. colocar a balaclava, ficar tudo fechado. E no sol você tinha que estar com óculos, porque senão pode queimar a retina. Tem toda essa situação. As luvas para você não necrosar o dedo e ter que amputar o dedo, porque as partes, mão e pé, as extremidades, elas são mais fáceis de congelar. Então, assim, eu não tive nenhum problema disso. Teve um atleta coreano que teve um dedinho amputado por causa que tirou a luva por muito tempo e tal. Teve outro que ficou com a retina queimada também. Então, assim, você tem situações que são reais, você não está num filme, né? Então você tem que tomar muito cuidado. O risco de acontecer algo é muito maior do que não acontecer algo. O risco de errar também é grande. Só que a concentração, a gente chega até a entrar no estado de flow, né? Que é aquele estado que parece que você está flutuando, né? De tão concentrado que você está ali. Então, a presença realmente, você tem que estar presente ali, prestando atenção em cada detalhe. E eu prestava atenção. E outra coisa que, assim, os jogos mentais que eu fazia, junto com os pinguins, né? Os icebergs, quando explodiam, que os icebergs são prédios gigantescos, né? E aí, de repente, um iceberg daquele rachava e caía. E aquilo fazia um barulho, assim, gigante. Nossa, deve como ser... se fosse fogos de artifício. Né? Parecia fogos. Disso. E aí, assim, eles quebram, se racham, se faz aquele barulhão gigante. O movimento a Antártida está sempre em movimento, né? Mas, o movimento do gelo está sempre fazendo barulhos assim, que você fala, nossa, né? À noite vocês escutavam, durante o tempo também, todo. mas à noite, o tempo todo. Na realidade, lá a gente foi no verão, né? No verão não tem noite, então o sol ele ficava, uma hora o sol estava lá, e sempre de dia. Tá. Então a gente não teve noite. Né? Foi um período que só foi dia difícil, o tempo né? todo. Você perde referência. Perde referência. É verdade. E aí, assim, os pinguins, eu tava brincando no negócio do Corinthians, eu cheguei lá, tinha mais de 1 milhão uma colônia de mais de 1 milhão de pinguins, assim, eu lá cansado, levantando. Aí eu olhei assim do lado, assim, um monte de pinguim aplaudindo, né? É bonitinho. Eles ficam andando, né? Parece que tá de chegam smoke, perto né? de você? Eles chegam e o procedimento que a gente tinha, né? Que eles se assustam e morre de infarto. Se você fazer algum movimento brusco, ele pode morrer de infarto. Então, quando eles chegavam assim, 5 metros, você parava. Não importa se você está correndo, você tem que parar, esperar ele sair. Eles são curiosos também, quer vir. E aí, era interessante que eu olhava para ele e falava assim, obrigado, gente, obrigado pela torcida. Vai, Corinthians! Aí eles gritavam junto, gritando, eu falei, pô, eles estão respondendo, tá vendo? Que legal. Então, eles responderam sim na hora do Vai Corinthians. Eu não quero falar porque eu traduzo língua de pinguim, sabia, meu? Vou te falar uma coisa, Corinthians também te dá força em todos esses momentos, hein? O Corinthians é uma coisa... Se não fosse o Corinthians também... O Corinthians é assim, eu até brinco com meu filho, dá né? Dá força em todos, né? Dá força, porque assim... Ser corintiano não é menosprezar nenhum outro time. Mas só ser quem corintiano sabe. Ser corintiano. Porque assim, mas seu time perde pra caramba. Não importa. O Corinthians ficou 23 anos na fila sem ganhar nada. Foi o momento que a torcida mais cresceu. Ou seja, é exemplo de superação, de resiliência, de paciência, né? E o meu filho, por exemplo, meu filho não torce pra time nenhum. Ele adora basquete. Daí ele falou, pai, eu só vou torcer com o Corinthians no basquete. Tudo bem? Tudo bem. Ok. Sem problema.
Eu nunca influenciei meu filho com esse negócio de time, nada, mas quando ele nasceu eu coloquei a roupinha do Corinthians só pra garantir. Sabe como é tirar que é? foto. É o batizado, é o batizado. É batizado. Mas assim, ele gosta do basquete, nem futebol ele gosta. Mas ele fala assim, pai, é impressionante, você fala tanto do Corinthians, você gosta tanto do Corinthians, mas o Corinthians não ganha. Eu falei, isso, essa é a diferença. É por isso que eu gosto. Não é só o Corinthians, não é o futebol, é aquela coletividade, é aquele amor, mesmo estando no caos, vou falar assim, que você não está na glória, vou falar, estou no caos, mas você continua amando. A ultramaratona, ela também tem um pouco disso. Uhum. Que por que você sai correndo no meio do nada, se botar em risco, um grau de exaustão assim, intensa, e você não vai ganhar nada, que na cabeça das pessoas ganhar, tem que ganhar um dinheiro em cima. Só isso. Não, não é só isso. É você saber que você foi com suas próprias pernas vivenciar a sua vida de forma real, plena, e assim, sabendo que aquilo pode não dar certo. Isso é real. Né? Se tudo que você programasse desse certo, você não teria aquela celebração emocionada. Você não seria uma pessoa que falar, puta, obrigado. Que legal, nós somos humanos, pô, a gente vive de emoção. Você estava falando, Carlos, quando você era criança. Então aí já está explicado um pouco daquilo. Você olhava o avião lá, falou, eu quero conhecer pessoas, eu quero conhecer lugares, culturas diferentes e a natureza. É isso. É um amor já que você tem. E através desse amor, que é o esporte, que é a corrida, você está conquistando todos os seus sonhos. E isso é muito importante você dizer mesmo. O esporte foi essa ferramenta, né? Foi essa ferramenta, e quando as pessoas perguntam o que você ganhou com isso, eu falo, capital intelectual. Exatamente. Capital intelectual. Minha mãe, eu não falei muito da minha mãe, mas minha mãe foi para mim a maior ultramaratonista que eu tive na vida, né? Ela, com poucas ferramentas, ela colocou em nossas mentes que o conhecimento seria a nossa maior riqueza. Na minha mente e na mente das minhas duas irmãs. Então, ela não sabia ler e escrever, tinha o menor salário da empresa, era faxineiro da empresa. Meu pai, eu perdi com 2 anos de idade, ele foi assassinado trabalhando, né? Teve um assalto, a gente já vivia essa violência em 1975. Olha isso. E ela abraçou os 3 filhos assim com entusiasmo, com amor, com esse abraço que eu falei, com tanta força, e conseguiu transmitir pra gente que o conhecimento seria a nossa maior riqueza. Então, ela conseguiu colocar a gente na universidade, cumpriu esse papel fantástico. Quando ela completou 50 anos, entrou na escola, aprendeu a ler e escrever, terminou até o 2º grau. História linda. E ela sempre falava assim, nunca deixe nada pela metade, nunca menospreze o seu valor. Por mais que o mundo falar que você não tem valor, você sabe que você tem valor. Nunca se compare, porque cada pessoa no mundo é única. Cada pessoa no mundo tem o seu diferencial. E é por isso que a gente está aqui, para a gente aprender com cada um, né? Saborear esse conhecimento. Mas também nunca menospreze o conhecimento. O conhecimento vai ser sua maior riqueza. Bandido pode levar o seu tênis, pode levar seu carro, pode levar sua bicicleta, mas o conhecimento ele não leva. E você pode doar seu conhecimento, que ele vai ficar mais valioso ainda. Então, que mulher sábia. Hoje, sem com esse, estudo, né, com isso aqui que é o livro, e com isso aqui que são as jornadas, eu comemoro o conhecimento, a minha riqueza, né, que a corrida me proporcionou ter esse encontro com tanta gente, tantas pessoas com um conhecimento incrível, desde o pescador lá no Ceará, ao indígena na floresta amazônica, ao Sherpa lá no Nepal, aos beduínos no Saara. E assim construiu, olha, um homem de mente e coração, né, Marcinha? Exatamente. Aliás, semana passada foi Dia das Mães. A mamãe... Qual era o nome dela? Minha mãe é Nelly. Nelly. Né? E, assim, em 2010 ela faleceu, dia 1º de agosto. Tá com a minha lá. E tá com a minha lá, que faleceu tem 6 meses. Procura a dona Gema. Tá com a dona Helena. E a dona Helena, um beijo pra...
pras mamães. A gente nunca esquece o que a gente Não. recebe delas, né? Assim, sempre vai ser Nunca vai. como se fosse ontem, né? É. Então, em 2010 ela faleceu, 40 dias antes de eu fazer o maior desafio da minha vida, que eu dei a volta toda no Brasil correndo, no momento mais fraco que eu tinha na minha vida, né? E nesse momento foi esse desafio se transformou assim no desafio que eu mais consegui arrecadar dinheiro para o hospital também. Que eu vendia, que bom. cada quilômetro que eu corri, cada quilômetro eu vendia a R$2, as pessoas compravam no site, simbolicamente, e virou doações para o hospital. Foram R$36 mil doados para o GRAAC, quando eu dei a volta toda no mapa brasileiro. Foram 18.250 quilômetros, 325 dias, deu uma média de 56 quilômetros por dia. Puxa vida, cara. E assim, todo mundo fala, não, você tem que estar no melhor ponto é o ideal. Aquelas coisas de ideal. Mas você tem que olhar, e o que eu tenho agora? Exato. Sabe assim, o que eu tenho agora aqui de ferramenta? Para começar um projeto. Eu tenho isso aqui, esse aqui sou eu. O que eu tenho para dar o start? Vamos com isso aqui. Eu não posso ficar esperando um momento ideal. Eu vou, só quando eu falar o inglês fluente, eu vou começar a rodar o mundo. Não teria saído. Nem de São Bernardo, nem da Rua Sem Saída. Eu vou correr uma prova só quando eu conseguir correr 100 quilômetros. Não, comecei com 1 quilômetro, 2 quilômetros, respeitando meu corpo, pegando parceiros, pessoas, especialistas, que viraram mais do que parceiros, eles viraram amigos. O meu treinador, o Herói Fung, os médicos, fisioterapeutas, que se abraçaram. Eu tenho o Dr. Joaquim Grava, na mesma época que eu fui fazer o exame no GRAAC. Sim, sim. O Dr. Joaquim Grava abriu as portas para mim. Ele falou, a gente quer aprender também com você, que eu ia fazer esses quadros desertos. Ele falou, a gente quer... Eu mandei um e-mail perguntando se a gente podia fazer uma parceria. No outro dia ele me recebeu com a equipe. E estou com ele até hoje. Né? A equipe da Fisiofor Sport, que é a fisioterapia, a Instituto Pura Vida, toda a fisioterapia que era do Corinthians. E assim, esses profissionais me equilibraram, me deram a condição de eu saber do meu corpo, como que ele funciona, para chegar nesses ambientes e voltar sem lesão, para brincar com meu filho ou compartilhar essas histórias com meus amigos. Então assim, o ponto de partida foi justamente a força que minha mãe teve, o entusiasmo que ela teve, o amor que ela teve pela gente, né, por mim, pelas minhas irmãs, de falar, vocês podem chegar onde vocês quiserem, mas nunca deixe de buscar o conhecimento. Esse depósito é o maior tesouro, né? Você falou do teu corpo e tudo mais. Stan Lee falou desse homem, sabia? Stan Lee? O que ele falou de você, Carlos? Bom, em 2011 eu tinha ido pro Nepal, tinha voltado, já tinha corrido os 4 desertos, nem falei do Atacama, mas... Vamos falar do Atacama. Eu tinha voltado do Nepal, eu tinha feito 103 quilômetros lá nas montanhas da Annapurna Mountain, né, a montanha mágica, que faz parte do Himalaia, né? Ela foi a primeira montanha acima de 8.000 metros conquistada por um alpinista. E assim, quando eu voltei de lá, aí eu recebi um e-mail, era do History Channel, falando, o Stan Lee criou um programa no Super-Humano nos Estados Unidos e nós estamos indo ao Brasil para provar que você é um super-humano. Aí eu, primeiro momento, eu pensei assim, isso aqui é aqueles negócios de fake news. Você ganhou 1 milhão, né? Eu ia deletar. Clique aqui, né? Não, eu ia deletar, porque todo dia você recebe e-mail falando que você ganhou isso, ganhou aquilo, você não ganhou nada. Aí eu olhei embaixo, tinha assinatura, né? Assinatura do History, Discovery, né? Todos os... E aí eu falei, né? Eu não preciso provar nada pra ninguém, eu faço o que eu amo. Né? Falei assim. Mas me fala como funciona. Eu falei, me fala como funciona, o que seria? Eu tô desconfiado. Daí passou uns 2 dias, uma menina me ligou de Buenos Aires, que era a produtora de Buenos Aires, ela falando em castelhano. Olha, Carlos, estamos aqui da produtora, vai ter um programa chamado Super-Humanos América Latina, e na categoria corrida você foi o escolhido, a gente está acompanhando você há um tempo, os seus feitos, e você é uma pessoa que tem o perfil para isso. Daí vieram para o Brasil,
foram lá na rua sem saída, na minha casa, né? Pra gravar um documentário pro History Channel. E aí eu saí de São Bernardo do Campo até Atibaia, na Pedra Grande, correndo. Eles fizeram esse programa falando. Depois fiz um check-up para ver o que tinha diferente, mas não tinha nada de diferente. Porque assim, o pessoal, o que será que tem diferente? Nada. Comum, a pessoa Querendo comum. fazer pesquisa com o médio, seu corpo, né? Totalmente médio. Não tem nada de extraordinário. Mas que o que o Stanley quis falar que assim... por que eu sou super-humano? Super-humano não é super-homem, que tem superpoderes de força e tal. Super-humano é que é aquela pessoa que abraça a sua humanidade e sabe lidar com as intempéries sem sucumbir. Desafios do dia, sem sucumbir. Isso todos nós somos super-humanos. Só que assim, a diferença é que muitas pessoas não acionam a sua humanidade, né? Não acionam, não tem essa conversa interna. E que nem ele falou, você correu todos os ambientes sem ter uma lesão. Ou seja, é um sinal que ele falou de equilíbrio, de inteligência, de ir para esses ambientes e voltar sem ter nenhum tipo de lesão. Ou seja, eu respeitei o meu corpo, eu respeitei o solo que eu percorro. Busquei ajuda, não trabalhei sozinho. E outra porque eu estava com a campanha de transformar quilones em cura. Ele falou que os maiores super-heróis não é o Homem-Aranha, o Homem de Ferro. Homem de Ferro, o Capitão América. Maravilha. É a pessoa no seu dia a dia que consegue ajudar outras pessoas. Que consegue apertar a mão e incentivar, falar, vai em frente. Para criticar é muito fácil. Mas para incentivar e dar um elogio, quase as pessoas, se tem um serviço, um atendimento ruim, elas escrevem em vários posts na internet, elas gritam. Mas quando a pessoa faz um atendimento de excelência, ela não vai lá na cozinha do restaurante e falar, quem fez a comida? E você, meus parabéns. É muito sabe? Difícil isso mesmo. É muito difícil, quase ninguém vai. Quase ninguém então, faz. Ele falou assim, o Super-Humanos é para falar que em algum lugar no planeta tem pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias. Então, para mim, foi um prêmio, né? Um reconhecimento assim, internacional, que valeu a pena. Um reconhecimento do que você está... Que eu falei assim, valeu a pena aqueles primeiros passos, acreditar naquela corrida que no início as pessoas chamavam, hoje ainda chamam, mas na época me chamavam de maluco, né? Quando eu passava em frente ao Jardim Botânico correndo, que eu ia treinar ou ia sair da minha casa sentido São Bernardo correndo, indo trabalhar, as pessoas baixavam o vidro do carro e falavam, vai trabalhar seu, né? Chamava um elogio. Não tem o que fazer não, seu. E eu tava indo trabalhar mesmo, né? Mas assim, hoje, nos mesmos lugares que eu passava correndo, que só tinha eu ali, hoje tem uma multidão. Se você for no Botânico 6 horas da tarde, você não consegue mais andar na calçada, é lotado de gente. E que bom que a corrida hoje, as pessoas estão entendendo que a corrida, ela pode equilibrar a vida das pessoas. Não só física, mas mentalmente. Então, mas na época, em 1993, eu era chacota. Eu saí correndo na rua, era motivo doido. De você tinha que estar preparado para o xingamento. As pessoas xingavam mesmo. É verdade. Você sabe o que é interessante, Marcinha? 93, século passado, né? Olha aqui, ó. Nós temos alguns componentes, dá até para falar pro Danilo Beirute, criar um super-herói aqui com o Carlos. É verdade. O Danilo Beirute... Desenhista da Marvel, desenhista legal. da DC. Esteve aqui. Show. E quando o Stan Lee fala sobre esse super-humano, é uma grande verdade. Porque o propósito te move, né, Carlos? Sim, a gente tem que ter um propósito na vida, um significado. Quando você... Imagine que eu vou correr 10 quilômetros só por... Não, eu vou correr. Você corre. Mas se você tem uma causa, não importa qual que é a causa, você triplica o número de entusiasmo que você tem, a vontade que você tem para fazer as coisas. A sua coragem fica mais forte, porque você tem algo por trás, alguma coisa. Você não está correndo só para o seu próprio umbigo, você está correndo por alguém. Quando eu corro e lembro das crianças, eu falo, eu não posso desistir. Você fica mais forte, né? Eu fico mais forte. Então, eu tenho o meu filho como causa,
que é o legado de trazer conhecimento e atitude para ele. Quantos anos tem o meu? Agora ele está com 18 anos. 18. Meu Qual que é o parceiro, nome dele? Vinícius. Ô, Vinícius, meu diamante. beijo. Teu Joga pai é basquete, demais, viu, Vini? E joga basquete, né? Joga basquete. Que legal. Então, assim, ele é meu parceiro, ajuda também na parte de rede social. Um designer legal. muito bom, desenha muito bem, né? Só por lembrar, você falou de jogar basquete, eu joguei basquete muitos anos na minha vida. Eu era... Armador. Meio armador. Meio armador, né? Não, porque é só metade de gente, né? Meio armador. Mas tem. Tem, ué. Tá vendo, Carlos? É verdade. E é engraçado, porque você tem muitas medalhas, né, Carlos? Mas você fala assim, né? O que te move realmente é ajudar as crianças, né? Mas olha quantas medalhas. Me conta um pouquinho das histórias aqui. Bom, a que você tá na mão é a da Namíbia, né? A última que eu fiz, o deserto da Namíbia. É o deserto mais antigo do mundo, ali no sudoeste africano, onde tem o povo Imba, onde as mulheres são as líderes, né? É um povo super organizado, super inteligente. As mulheres, elas pintam, passam uma manteiga com a terra vermelha no corpo, que protege contra a picada de mosquitos, contra mau odor, essas coisas. Então você chega, elas ficam, imagina ela fica no deserto 3, 4 dias sem tomar banho, 5 dias, e elas são super cheirosas. Manteiga com... É uma manteiga ocre, né, que chama. É legal isso, pra com não ficar de areia. mosquito pra mim, né, que eu sou cheirosinha. Márcia Marques, você trata de usar Então, desodorante, Márcia Marques. Não, mas é interessante isso, por causa de picada. Pra quem depois tem pesquisar, o povo Imba é Manteiga, incrível, Imba. incrível. Que legal. E elas são as líderes, elas que organizam toda a aldeia, né? O acampamento deles. Os homens vão para a caça, essas coisas todas, mas elas que são as líderes, elas que organizam tudo, que comandam, né? Um exemplo que as mulheres, né, onde elas estão no comando, tende a ser mais próximo das coisas, muito mais organizado. É uma grande verdade isso. Então, eu tive a felicidade, primeiro que eu fui criado só por mulheres, né? Minha mãe e minhas duas irmãs. E duas irmãs, Você né? é o mais Mas velho, mais novo? Eu sou mais novo. Ainda caçula. Mas assim, em todos os ambientes, né? Em ambiente corporativo, normalmente quando eu estou numa reunião com uma diretora, uma presidente de uma empresa, sempre você tem um nível de conversa muito mais detalhado e um nível de olhar mais atento, né? E os projetos tendem a ser melhores, entendeu? Muito bom. Assina embaixo. Total razão. Não tô criando guerra não, mas assim... Não, mas é verdade, você tem razão. É muito... A gente tem que... A gente mora num país que é muito machista e que o nível de feminicídio é gigantesco, infelizmente. Infelizmente. Só cresce. E também essa coisa da valorização, né? Você pega num cargo, às vezes tem uma mulher fazendo o mesmo trabalho do homem, de repente ganha metade do valor. Né? E se for colocar, né? Se você for fazer pesquisa por região, pior ainda. Então, Carlos, sem vaidade nenhuma, a Rádio Amizade não seria o que é sem Márcia Marques aqui. Meu. Obrigada. A Márcia Marques realmente, ela... Quando eu falo... É a alma da Rádio Amizade. Ela é a alma dessa rádio. Então, Maravilha. a rádio não seria sem a nossa queridíssima. Obrigada. Mas Então, você tem assim, razão, né? Eu acho que assim, tem uma diferença. Tem homem e mulher. Deus fez na natureza plantas, sim. animais, ser humano. Por que tem essa diferença? Para procriação, claro. Mas também tem que ter uma diferença. Então, um é mais forte, o outro é mais fraco, mas em alguns pontos, em outros, um ajuda o outro, um completa o outro. Se complementem, né? Se complementa para, né? Eu só agradeço que minha mãe, ela foi uma incentivadora gigantesca. Que assim, eu levo o legado dela, assim, incansavelmente. Né? Essa prova que você fez, essa última que você falou, foi quando? A Namíbia foi agora em 2022. Ah, tá. Logo que assim, ela foi adiada várias vezes por conta da pandemia, era para ser em 2020. Ela foi adiada 4 vezes, né? Então você imagina a alegria. A Namíbia foi um negócio assim, um processo, né? Porque a gente passou todo aquele turbilhão da pandemia. Era para ser em abril de 2020.
Veio a pandemia em março. Foi isso mesmo. Aí, que a gente achou que ia ser só alguns meses. Ah, não. loucura, Era pra né? ser em outubro de 2020. Tá. Aí jogou pra abril de 2021, outubro de 2021. Foi acontecer em abril de De 2022. 2022, que ainda tava, Então, né? e mesmo assim, que nem eu fiz o teste no aeroporto, o voo era 11 horas da noite para ir para Etiópia, que não tinha voo direto para África do Sul. Aí eu fiz o teste 3 da tarde, fiquei lá no aeroporto e tal. Aí, tipo, 3 horas depois, a menina mandou uma mensagem de texto falando, vem pegar o seu resultado. Você vai tremendo, né? Porque se desse positivo, tinha que ficar. eu não ia, ficava, não e ia. outra, ficava isolado lá no aeroporto. Fica isolado lá, Vixe. Daí, na hora que a menina falou assim, uma ótima viagem, tá tudo certo. Eu falei, nossa. Ah, deu que aquele alívio. Cheguei na Etiópia, outro teste. Ah, Porque aí teve que dormir uma noite. Né? Eles davam hotel lá uma noite. Aí na volta, teste, espera, ok. Cheguei na Namíbia, outro teste. E tudo aquele do nariz chato, né? Nossa. Aí quando chegou no hotel da cidade de Swakopmund, né? Aquela cidade que fica na base na entrada do deserto, na Costa dos Esqueletos. Daí os atletas todos que estavam no hotel, teste de novo antes de entrar na van para ir pro deserto. Antes então de assim, entrar na van pra todo mundo junto. se acontecesse alguma coisa, eu não ia correr. Então quando eu terminei essa prova foi muito forte, assim, uma emoção muito grande. Porque foi depois desse turbilhão todo, né? Então foi um agradecimento muito grande, assim, que eu tive depois de 7 dias no deserto da Namíbia. Ô, Carlos, eu já te falaram que você parece o George Foreman? Parece. Já, toda hora. Todo medalhado, levantando o negócio. Verdade. Mas o que eu quero... Já falaram isso. Foi a cara dele, vezes. pô. Mas O o que eu quero patrocínio falar... dele deveria ser, assim, obrigatório. George O patrocínio Foreman, dele. Olha, mas, um excelente boxeador, um excelente Ele era, exemplo, né? inclusive, de atleta, né? Mas eu quero falar agora, Carlos, desse teu livro aqui, que essa capa é maravilhosa. Além dos extremos, a jornada do super-humano Carlos Dias. Maravilhoso, que livro maravilhoso. Fala um pouquinho dele para nós, por favor, Carlos. Bom, o livro... esse livro aqui foi feito a várias mãos. Eu não coloquei editora. Eu fiz um sobrevoo da minha vida. Desde a minha infância em São Bernardo, na brincadeira, lá na Rua Sem Saída. A todos os lugares que eu passei, né? As principais provas. Fala como foi minha infância, né? E os extremos, os lugares mais extremos. Como que eu fiz para lidar com esses momentos inesperados. Desde as brincadeiras da Rua Sem Saída aos lugares mais extremos do planeta. E aqui você dá dicas também de... Esse livro aqui eu faço um sobrevoo. Tá. Eu tô escrevendo um outro que vai estar falando só dos 4 desertos, que eu vou estar dando dicas para quando você for correr no Saara, na neve, essas coisas todas. Muito bom. legal. Aqui eu tô falando mais da parte comportamental e mental do atleta. Boa, cara. Né? Bom. Eu não sou preparador físico, né? Mas assim, eu falo, lógico, como eu fiz meus treinamentos, tudo, mas não tão tecnicamente. E falo mais da parte comportamental, como que eu lidei com os momentos inesperados. Sensacional. Usando a inteligência na adversidade. Tem até o nome de uma palestra, chama Inteligência na Adversidade. Que inclusive Porque... você é palestrante também, Sim, né? sou palestrante. Tem uma foto aqui, depois você volta, mas dá uma olhadinha, vê se não dá gosto de olhar essas fotos, dá gosto de ver o Carlos, já não dá não, mamãe? Pode voltar naquela do livro, por favor, Gabriel. E no livro ele faz sobrevoo, o que eu passo também um pouco na palestra, que é assim, você pegar... todo mundo tem um deserto, uma floresta, tem uma montanha para subir. E aí você tem a sua mochila. Cada um tem a sua mochila. E o que você faz, o que você vai colocar na sua mochila para atravessar o seu deserto, subir sua montanha, desbravar a sua floresta. Quais ferramentas você vai colocar? Aí eu coloco aqui, coloco respeito, fé, eu coloco determinação, eu coloco foco, planejamento e coloco entusiasmo. É o que eu coloco na minha mochila. E você? O que você coloca, né? É a pergunta. Que reflexão sensacional. Muito. Esse livro, eu peguei uma jornalista lá de Manaus, Cíntia Mello, que fez a transcrição. Eu fazia várias reuniões e ela foi fazendo a transcrição ali. Depois eu peguei
muitas coisas eu concordei, outras coisas eu não concordei. Revisou, tem que revisar. Isso, bem, daí eu claro. refiz de novo, fez toda aquela coisa. Aí veio a Angelita Machado de Taubaté, fez a revisão. Aí a Maria Cristina Pacheco, lá de João Pessoa, fez a diagramação, que é essas letras bonitas aqui, Muito né? legal. A diagramação do livro. O Tony Greston, que é da Nova Zelândia, fez esse rosto, né? Ele Várias fez esse mãos, rosto. hein? Ficou muito bom. Ele me retratou Da nos Nova lugares Zelândia. lá da Nova Zelândia. Ele retratou assim o meu rosto como eu tivesse. O meu rosto é o Saara, né? A areia do Saara. Cada colar desse é um continente. E tem os bichos, né? Os que bichos representou aqui, alguns a desertos. tigre, né? Isso, tigre, Muito elefante, lindo. a onça. Capa Então, assim, sensacional. ficou muito bacana, porque assim, e são pessoas que se juntaram assim, com o maior carinho, né? Extremos mesmo, né, Marcinha? Um em cada lugar, né? Claro. Você vê que cada um está em cada lugar. E aí agora eu tô fazendo o quê? Eu tô fazendo uma expedição do livro, indo para eventos, inclusive daqui a pouco, né? Daqui a pouco, Daqui a pouco eu tô indo para São Bento do Sapucaí. Eu vou até correr que ele tem horário, viu, Marcinha? Eu vou lá pro correr, Moton. entendeu? Correr. Gostou? O Carlos, Vamos correr. Gostou? Correr. Eu vou estar lá no Moton Festival e amanhã, domingo, dia 18, às 13 horas, eu vou fazer a palestra Além dos Extremos e apresentar o livro para o público, que vai ter um público de amantes do esporte de montanha, de corrida Chama outdoor. Mountain Festival. Mountain Festival da Festival. montanha É o maior mesmo. festival de esporte de montanha que o Brasil tem. Então vamos ter os maiores alpinistas, pessoal do trail run, corredores de montanha, a galera que faz o camping, o pessoal que faz a gastronomia de montanha. Gastronomia de montanha, ela faz também. Tem muita gente, assim, vem gente do Brasil todo. E a Muito pessoa legal. que quiser ir, pode ir. Daqui É a pouco. gratuito, são várias clínicas, tem clínicas de medicina esportiva, tem que nem as minhas palestras de inspiração, tem workshops, e assim, o evento é gratuito, e algumas clínicas, alguns workshops, você paga a inscrição. Tá. Só que assim, começou Vai começar. sexta-feira, ontem, né, dia 16, à noite, e vai até domingo, até amanhã, domingo, até meia-noite de Passa domingo. o endereço certinho, aí a gente coloca aqui pra São você, Bento né? do Sapucaí. São Bento No do centro Sapucaí, de São Bento do Sapucaí. Que é uma Não delícia, tem né? nenhum. Pra quem não conhece, sul de Minas, maravilhoso. Uma delícia. Uma delícia. delícia, Dá pra você ir Oi. agora, passar e volta amanhã. Bem, Tem bem umas gostoso. É cidadezinhas 3 horinhas aqui de próximas São Paulo. 3 horinhas e dá pra Sabe o dormir que o ali. povo de Minas falou? É. Nó. Nu, não é nó, é nu. É nu. Ô, Carlos, para adquirir esse teu livro, como é que faz? Então, a pessoa pode entrar em contato comigo no meu Instagram, Aham. @CarlosDiasUltra. E Carlos lá, Dias Ultra. Ultra. tudo junto. Muito bom. Só entrar lá, tem um link já, ou pode mandar um direct, eu já pego, já passo os dados, a pessoa compra, eu mando pelo correio, dá 3 dias, está na casa da pessoa, com dedicatória especial. Esse aqui eu vou estar deixando para vocês aqui no programa. Puxa. Muito E obrigada. presente Vai para vocês fazer fazer uma ótima dedicatória, leitura, Falou, lógico. Ai, que delícia. Posso ser a primeira a ler? Assim, doida pra ler. importante as pessoas saberem é o seguinte, esse livro aqui, assim como os quilômetros que eu percorro, as pessoas também podem comprar os quilômetros que eu percorro lá no meu Instagram. Eu ia te falar isso aí. Ó, aliás, Que lá dá, tem um dá link. uma olhada nesse perfil desse homem, rapaz. Olha Não, que coisa essa mais é linda. outra foto que Eu falo pro meu filho assim, que eu já fui modelo um dia. Já foi? Não, essa foto tá maravilhosa também. Lindo demais. Essa Mas- foto tá muito bacana. Essa foto foi muito. feita numa feira, né? A maior feira de fitness do Brasil, que é a IRSA, né? Aham. E eu Como fui se garoto fosse- propaganda da feira em Ó. 2015. Brincadeira. Aí, São gotículas de água aqui? São gotículas de água. Muito bacana essa foto. Carlos, nós estamos falando como Muito. adquirir o livro, mas tem muita mais coisa vinda por aí. O que mais tem aí? agora, nesse ano aqui, é um ano especial também. Eu tô montando um grande desafio para mim. Justamente eu tô numa busca de patrocínio, busca de apoio, porque é um desafio grande que vai durar 90 dias. Eu vou, de setembro a dezembro, eu vou atravessar a Transamazônica. A Transamazônica é a rodovia transversal. Sim. Vou sair lá do oeste amazônico até o leste, que é na Paraíba. Então eu vou sair de Lábrea,
cidade de Lábrea, que é o final ou início da Transamazônica. Vou percorrer 7 estados e chegar na Paraíba, em Cabedelo, no litoral, na parte mais oriental do Brasil ali. Olha, que legal. 4.260 quilômetros em 90 dias. Vai dar média de 47,5 km por dia. E eu vou levar uma pessoa comigo, um ciclista, né, levando toda a estrutura vai ter momentos que não vai ter hotel, não vai ter nada, não vai ter cidade. Vai ter que acampar, não vai ter jeito. Eu vou estar no meu modo deserto mesmo. Então essa pessoa também vai estar registrando, fazendo imagens, porque eu quero também produzir depois ou uma websérie ou um documentário. Que delícia. E aí eu estou na busca, né, de patrocinadores. Eu tenho 2 empresas que me apoiam já há algum tempo, que é a Tegma. A Tegma, que é gestão logística. Ela está há 15 anos, estão comemorando 15 anos juntos. E tem a Inovari, né, que é o Sandoval, é um comerciante de Santo André, que ele acompanhava meus vídeos, falou, não, eu quero estar junto com você, eu sou pequeno aqui, mas a gente está aqui. São amigos, né? Que legal. E aí eu estou na busca de empresas para estar engrossando esse caldo, porque tudo tem custo. Eu vou ficar 90 dias na estrada. Então a gente vai estar dando contrapartidas não só de publicidade da marca na camiseta, nos vídeos de Instagram, YouTube e matérias de TV, mas também vou poder levar minha palestra Inteligência na Diversidade para os colaboradores da empresa. Um pacote que a empresa vai ter de contrapartida. Se a empresa quiser te patrocinar, como é que ela faz, Carlos? Também tudo no Instagram. Tudo lá pelo Instagram. Entra lá no Instagram, WhatsApp, tem todos né, os também? meus... Oi? Tem um WhatsApp? Tem meu WhatsApp lá no Instagram também. tem também, né? Tem tudo lá, o e-mail, o WhatsApp, tá tudo lá. Se clicar no link lá da Apoia Transamazônica, tá lá todos os meus contatos. Muito bom. É diretamente comigo, não tem robô. Tá, não tem robô, isso que importa. É comigo, é direto. Carlos Dias Ultra, você quer patrocinar? Você se conectou a esse propósito, essa missão que o Carlos aqui adotou, né? Para o pessoal da GRAAC lá, as crianças com câncer. E olha, o que ele está fazendo, está alcançando muita gente, está salvando muitas vidas. Por favor, Carlos Dias Ultra lá no Instagram. Então, e além disso, eu criei uma campanha, que é a campanha Transforma Quilômetros em Cura. Quando a pessoa clicar lá, além de empresas tá apoiando, e também elas vão estar sendo amiga da criança. Sim. As pessoas físicas podem comprar 1 quilômetro, quantidade de quilômetros que quiser, isso vai custa ajudar R$5 cada quilômetro. Aí como que vai ser fracionado isso? Eu vou comprar 1 quilômetro, então você vai receber um certificado de gratidão, é uma recompensa. Aí você também vai poder escrever uma mensagem, que lá tem os endereços também, mandar lá no e-mail, uma mensagem, que no final do desafio vai ter um livro. Esse livro, essas pessoas vão estar eternizadas com várias mensagens para as crianças do hospital, para os pais, para as mães lá que estão no hospital, o corpo médico também, né? Vai virar um livro de incentivo para as crianças que estão lutando contra o câncer no hospital. Maravilha. Então assim, a pessoa pode comprar esses quilômetros e ajuda... Desde 1 quilômetro até o céu a do limite. Amizade, com certeza, hein? Opa! Vamos fazer isso? Já vamos comprar, sim. Com sua testemunha, vamos comprar? A Rádio Amizade, em nome da Rádio Amizade? Vamos comprar, sim. Nós a gente vai comprar alguns quilômetros aí para te ajudar. E cada quilômetro tem recompensa. Por exemplo, tem desde o livro, desde o certificado, uma caneca, um adesivo. A gente já está recebendo o livro. Então, a nossa recompensa vai para a cura dessas crianças, para a ajuda do seu projeto. Então, assim, eu estarei lá na Transamazônica, mas eu quero que... Não é o Carlos Dias que está fazendo isso. Eu estou doando o meu tempo, estou doando o meu esforço, mas eu quero os 4.260 quilômetros, eu quero que ele se transforme em doações para o hospital. Eu quero chegar no dia 7 de dezembro e poder falar assim, gente, nós arrecadamos tanto. Muito bom. E fazer uma festa legal lá no hospital para entregar essas doações e as pessoas estarem participando presentes disso, né? nesse desafio. Não é o Carlos Dias sozinho. Assim como o livro. Não foi o Carlos Dias sozinho que fez esse livro. Então, é um trabalho coletivo. É interdependência. A gente não fala assim... Se você chegar num público e falar assim... Alguém aqui gosta de depender de alguém? Ninguém levanta a mão. Não é assim? Exato. Você gosta de depender de alguém? Você gosta? Ninguém gosta. Agora, ser independente todo mundo quer, né? Exato. Eu quero ser independente, eu quero fazer 18 anos, não quero mais depender de ninguém.
Não é assim? É. Agora, o caminho do meio, o equilíbrio de tudo isso Assumir as responsabilidades de ser independente. É a interdependência. A interdependência. Por quê? Nós dependemos sempre de todo mundo. Verdade. Tira essa visão de que a gente não depende. A gente depende. Claro. Todo o tempo. A gente não falou do café? Alguém colheu, alguém plantou, alguém torrou, alguém embalou. Olha o tanto de gente que chegou pro Café Santa Mônica tá aqui na xícara que a gente saborear. Nossa, que delícia. Né? O podcast sendo produzido, alguém tá fazendo corte, alguém produziu a câmera, o microfone. A gente depende sempre, a gente tem que parar com essa soberba, essa arrogância. Falar que a gente nasceu achar sozinho, que a gente... morre sozinho, por isso a gente tem que que a viver gente sozinho. não dependeu de ninguém. Exato. Mentira. Mas eu sempre falo assim, tá bom, já que você não quer depender de ninguém, mas também você só quer ser independente, tem um caminho do meio. Interdependência. O meu conhecimento com o seu, com o da Márcia, com o do Gabriel. É Gabriel? É. Com o planeta, a gente gera valor. É o poder do coletivo. Então, por isso que quando as minhas corridas, elas não são só corridas que, eu vou ser o melhor, olha, eu sou o melhor do que aquele. As minhas corridas são de projetos, onde essa corrida tem que gerar valor para causas importantes. Essa corrida tem que trazer um sabor para todos que estão ali juntos nessa jornada, entendeu? Não é só o Carlos Dias saboreando a trilha. Não é só a empresa que está destacando a marca. Não é o povo local que vai receber o Carlos para almoçar lá. São as pessoas que estão comprando aqui os quilômetros, meu. Faz muito sentido. Estivemos hoje aqui com essa pessoa maravilhosa, este super-humano, este ultramaratonista, essa pessoa fantástica, este sorriso maravilhoso aqui. Carlos Dias, muito valeu, Dava Márcia vontade Marques, de ficar mais aqui uma até, vez. só que você tem esse compromisso para ir, porque senão a gente ficaria aqui até sei lá que horas. Valeu, valeu demais. Valeu, cara, muito obrigado. Obrigada, muito Carlos, obrigado, muito meu. obrigada, Obrigado. Sabe quando bate aquela bad e você precisa de um abrigo? Aquele dia que deu tudo certo, você precisa contar pra um amigo. Fim de semana chegando, os amigos prontos para o rolê. Pode entrar, a rádio é a